Olá, bom dia e graças a Deus. Eu quero iniciar esse programa aproveitando a oportunidade para que você já prepare o seu copo com água para a nossa oração. Você vai ficar sabendo o que nós estamos fazendo hoje no nosso centro de ajuda e eu quero que você entre em contato conosco, não importa qual seja a sua situação. A nossa linha amigo 020 7272 1010 está à sua disposição. Você pode acessar o QR Code que aparece na sua tela ou centrodeajuda.com. Preste atenção, porque essas semanas à nossa frente, você que tem estado injustiçado ou com um sentimento de incapacidade, você tem um problema, mas você não tem uma solução. Você quer uma mudança, mas você não sabe aonde encontrar. Então você vai estar conosco e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Vamos ao que está acontecendo hoje e já já voltamos. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança em nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo desta palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da palavra de Deus. Às 7h30 em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Muito bem. Hoje, como você pôde ver, é um dia que nós cuidamos da sua alma. E talvez você diga, minha alma é aquela energia interior dentro de você, se você entende mais fácil esse linguajar. Aquela força motora que é o que anima você, que é o que te dá razão de viver, que é o que mostra para você que tem muito mais além disso que você está vivendo. Só que quando você esgota as suas opções, a sua alma ela começa a ficar vazia. E muitas das vezes ela se enche com os sentimentos de injustiça que os problemas trazem. E quando a sua alma se torna cheia, ali então o sentido da sua vida ele é corrompido. Aquilo que para você muitas das vezes você acreditou numa família. Os problemas de família fazem você desacreditar que você pode viver em família. Aquela situação que você almejou, sonhou, pensei, poxa, eu vou ter alguém para casar, envelhecer, viver uma vida junto, construir uma vida junto, dependendo da situação. Isso se torna um pesadelo dentro de você. E você se torna uma pessoa que prefere se isolar ou não se envolver com ninguém porque sua alma ainda dói. Sua alma ainda sente a perca, seja a perca física ou a traição ou, quem sabe, a lista é longa. Por isso que hoje você pode vir tirar esse peso da sua alma. Eu quero que você preste atenção nesse testemunho, nessa história de vida, nessa pessoa que tirou esse peso da alma. Mas antes dessa história, eu quero fazer duas coisas. Primeiro, eu quero ler para você o que diz a palavra de Deus. Palavra de Deus, pastor, esse é o melhor remédio para a sua alma. Se você é uma pessoa que diz assim, como que eu começo a curar a minha alma? Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque colocando a sua alma de acordo com a palavra de Deus, então você restaura a sua alma. E logo após, nós vamos fazer oração
com esse copo com água. Veja o versículo que aparece na sua tela. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Como você pôde ler conosco, existem duas perguntas e uma resposta. No que diz respeito à ação de Deus para acabar com a injustiça, a Bíblia nos apresenta que Deus ele não só ouve o clamor das pessoas que clamam a Ele de dia e de noite, como também ele faz isso depressa. Em outras palavras, quando você pega a sua vida do jeito que está e decide trazê-la até Deus, Deus ele age. Deus ele age. Às vezes a gente está tão machucado e ansioso para ver uma resposta que aos nossos olhos parece algo tardio, mas Deus responde. Mas a segunda pergunta, ele fez em relação a você, a mim. Ele disse que ele acharia essa fé na terra, porque eu quero colocar de outra maneira antes de orar. O que você tem feito com a sua fé? O que você tem feito com essa fé? Quando Deus olha para você, ele encontra essa fé? Quando Deus olha, mas eu não acredito em Deus, eu não acho que eu tenho fé. Não, o que você acha, você pode até guardar para você. Mas o que Deus é, e é o que Ele espera, vai estar lá. Por isso que eu quero fazer essa oração agora, para que você reforce, para que você entenda que existe essa fé. E Deus, ele vai te responder. Vamos clamar? Vamos fazer a nossa oração. Pegue o seu copo com água, porque agora nós vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu não sei se o que essa pessoa tem passado fez ela se sentir sem fé, fez ela desacreditar da fé, ou procurar fé nela e achar que esse negócio de fé não é com ela. Mas o Senhor é Deus para ela. E por isso, meu Pai, eu abençoo essa água, para quando ela tomar dessa água, os olhos dela se abram para essa fé e ela entenda, meu Pai, que o Senhor tem pressa em mudar a vida dela, para não somente dar a ela a vitória, mas para mostrar quem o Senhor é para ela e através dela, meu Pai, salvando e mudando a vida dela. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, que seja essa água abençoada. Beba desse copo com água, meu amigo. E receba forças para que você vença. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meu amigo. Se você quer essa justiça para a sua vida e você diz aonde eu encontro, você pode chegar até o altar. Você querendo falar conosco, nós estamos aqui no norte de Londres, 232 Seven Sisters Road, N43NX. Ou você pode acessar o centrodeajuda.com e procurar o endereço mais próximo da sua casa. Querendo falar conosco agora, você pode enviar uma mensagem para o Linha Amigo 020 7272 1010. Fique com essa história de vida dessa pessoa que não somente encontrou a solução para os seus problemas, mas a salvação e a transformação para a sua alma. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Morador de rua, sem família, sem ninguém.
a minha comida era o lixo. Eu morava no sertão de Alagoas e levava uma vida triste. Aos 13 anos, eu resolvi ir embora daquela cidade, tentar uma vida melhor na cidade grande, como falam no interior. E eu fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, ao invés de eu me encontrar trabalhando, encontrar-me com alguma coisa que mudaria a minha história, passei a usar drogas que me levaram às ruas, drogas que me levaram a viver morando em situação de rua como um mendigo. Nessa praça que você está vendo aqui, ela era um lugar onde eu ficava. E nesse lugar, à noite, tinha um coreto, era o lugar onde eu dormia. Essa situação em que eu me encontrava de rua me levou a perder tudo o que eu tinha. Minha dignidade, perder meu caráter, a ponto de quem se envolve com as drogas é capaz de vender a sua própria alma. E era assim que eu me encontrava. Por 3 anos eu morei num coreto, aonde eu encontrava um lugar eu ficava. Se não desse para me ficar nesse coreto, eu procurava um outro abrigo. Essa era a minha situação. E nesse lugar eu vim a padecer, a ficar de maneira que eu não tinha esperança nenhuma. A ponto de, uma certa vez, eu procurando um lugar para ficar, a gente encontrou um barraco, que era do lado de um colégio onde eu guardava umas bolsas, uma bolsa minha com algumas roupas. E esse lugar eu comecei a colocar algumas madeiras e ajeitei ele. Eu passei a ficar nesse barraco por um período. E a polícia descobriu que existia alguém vendendo droga nesse lugar. E, infelizmente, eles chegaram e destruíram com a máquina, vieram ali, quebraram esse barraco, destruíram ele. E eu fiquei assistindo, eu lembro que era parte de manhã, eu de longe vendo aquela situação, eu fiquei perguntando para mim mesmo, e agora? O que vou fazer? Pois era o único lugar que tinha para me ficar. E como a polícia tinha destruído esse barraco onde eu ficava, eu voltei novamente para esse coreto, onde eu ficava nas praças. E todas as noites, nessa praça, tinha uma obreira da igreja que ela me dava um jornal. E era todas as noites. Eu até percebia que o jornal era o mesmo durante a semana, mas eu recebia aquele jornal com muita alegria. A princípio, eu não lia nada. Esse jornal me servia como um cobertor, o lugar onde eu forrava, o lugar onde eu deitava. Ele me servia como de uma maneira muito boa, porque ele aquecia o meu corpo. E eu passei a ler esse jornal, com pouca leitura que eu tenho até hoje, mas eu passei a ler alguma coisa desse jornal. E ele passou a me aquecer por dentro também, pois ele me falava de algo, e eu via alguns testemunhos, eu via algo dentro desse jornal que me trazia, me remetia a algo que podia mudar também a minha vida. Mas mesmo assim, eu não fui à igreja. Mas, diante dessa situação, eu encontrei um homem chamado Sebastião, que esse senhor me acolheu e me levou para uma vila de casa que ele tinha. E ele disse para mim assim, olha, você não tem como pagar o aluguel, mas eu vou lhe ajudar. Você vai me ajudar em um bar que eu tenho e durante o dia que você ficar nesse barraco, a gente vai descontando de aluguel o trabalho que você vai fazer para mim. E eu fiquei. O Sebastião, ele era um pai de santo. E ele, vendo aquela situação em que eu me encontrava, ele achou que poderia mudar a minha situação. Só que ele não me levou para o centro espírita. Ele não me levou, não me falou nada disso. Ele disse que só existia um lugar onde poderia mudar a minha vida. E esse lugar era diferente daquilo que ele praticava, que era a Igreja Universal do Reino de Deus. E a gente, chegando na Igreja Universal, ele me levou até a Igreja Universal. Ao meio-dia, numa sexta-feira, e chegando lá tinha um culto, uma reunião, e nessa reunião
O pastor mandou se levantar, colocar a mão no coração e fez uma oração. E isso, quando ele começou a oração forte, manifestou tanto eu como o Sebastião, a pessoa que tinha me levado. Quando eu fui ver essa situação, eu já estava diante do altar com o pastor conversando comigo. E ele perguntou, por que você está aqui? Eu falei para ele, eu não sei, eu estava no meio da igreja, ou agora eu estou aqui. Ele falou, você está aqui porque um mal desse que está aqui, na vida desse rapaz, também estava na sua. E como está a sua vida hoje? Eu falei para ele, a minha vida se encontra um caos. Eu me encontro numa situação triste, eu me encontro morando de favor na casa desse rapaz, ele que me acolheu, eu me encontro muito numa situação de fundo do poço. Mas ele disse para mim uma palavra, que Deus tiraria do monturo necessitado. Ele disse para mim que Deus mudaria aquela situação. E na hora que ele falou isso, eu acreditei. Eu empenhei minha vontade de mudança de vida e com toda a fé eu disse para ele, olha, eu não quero mais um desse na minha vida. Ao passo em que eu buscava a Deus cada dia mais, pois a sede era grande de uma mudança, eu tinha muita vontade de mudar de vida, eu passei aí todos os dias. Eu já parei de beber, parei de usar droga, parei de viver na vida errada e fui buscar a Deus cada vez mais. E Deus foi transformando a minha vida. Foi quando chegou a Fogueira Santa de Israel. E nessa Fogueira Santa de Israel, eu sabia que era a minha vida por uma vida de Deus. Porque quem tem o Espírito dele, tem o próprio Deus dentro de si. E nessa Fogueira Santa de Israel, eu me revoltei. Eu fui à luta porque eu não aceitava estar ali, na casa de Deus, vendo a minha vida sendo transformada aos poucos, mas não ter o Espírito dele. E eu fui lutar por esse Espírito de Deus. E eu me lembro que eu fiz, na Fogueira Santa de Israel, o meu voto. E o meu voto, ele foi com toda a força, porque eu coloquei o material, mas eu também coloquei o espiritual. Peguei aquele resto de vida e entreguei na mão de Deus e eu busquei com toda a força. Eu desci já diferente, porque dentro de mim havia uma certeza. E numa quarta-feira, me lembro como agora, eu estava buscando com toda a minha força, com toda a minha fé. Eu falei para Deus a verdade que estava dentro de mim. Eu falei, meu Deus, eu preciso do teu Espírito, porque sem o teu Espírito eu vou voltar para as ruas. Sem o teu Espírito eu não sou nada. A minha oração, a minha entrega foi essa. Eu falei com toda a sinceridade com Deus. Falei para Deus o quanto eu necessitava dele, porque sem ele eu não chegaria a lugar nenhum. E eu vi que Deus naquele momento queria morar dentro de mim. Ele queria habitar dentro de mim. E eu passei a ter o Espírito Santo. Passei a ter o Espírito dele. E fui guiado por esse Espírito até o dia de hoje. Eu passei a ter um emprego novo, eu passei a ver uma mudança na minha vida. A minha vida sentimental começou a ser abençoada, eu passei a ter uma pessoa do meu lado, um casamento abençoado. Hoje a minha esposa é do meu lado 24 horas. Hoje nós temos uma família abençoada. Para quem morava nas ruas, para quem passava necessidade, hoje nós temos uma empresa, hoje nós temos 2 casas, uma casa na praia, hoje eu tenho 3 carros, hoje eu tenho uma vida próspera, mas tudo isso não é comparado ao que eu tenho dentro de mim, pois isso é a maior riqueza, é a certeza que se agora eu apagar aqui, eu vou para um lugar transformador. Tudo isso que Deus fez na minha vida, essa transformação é muito bela, mas não se compara ao que Ele fez dentro de mim. Transformou o meu interior.